Enquanto o presidente Trump tenta encerrar esse processo demorado de tirar a guerra do Irã dos registros e seguir em frente, ele enfrenta três grandes desafios. O primeiro é o mais óbvio, o lado iraniano, porque eles estão pressionando por termos que lhes favorecem. O segundo é a relação de Trump com nossos aliados, e como isso tem criado obstáculos desnecessários. E o terceiro é a relação dele com a verdade, que sempre foi bem conturbada, mas que agora pode estar minando os esforços que ele faz para tentar nos ajudar a entender tudo isso e descobrir para onde afinal estamos indo. Hoje, pela primeira vez no nosso programa, temos conosco Thomas Fasi, que fala ao vivo de Roma. Ele é escritor e jornalista, colabora regularmente com o Unheard e o Compact, e também tem sua própria newsletter no Substack. Thomas, seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui. Sou um grande fã do programa. É uma honra conversar com você. Só para todo mundo saber, eu conheci o Thomas recentemente numa conferência em Tbilisi, na Geórgia. Tinha muita gente importante da nossa área por lá e tivemos conversas incríveis. Então acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai ouvir hoje. E é por isso que estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos direto ao assunto. Vamos começar pelo terceiro desses desafios, que é a verdade, na minha opinião. Ontem, o presidente Trump apareceu diante das câmeras, numa das paradas da campanha dele, e foi claro perguntado, qual é a atualização sobre a guerra com o Irã? A desnuclearização do Irã está indo muito bem. Eles tiveram reuniões muito boas e vamos ver o que acontece. Nós os atingimos com força por 3 noites seguidas, como você sabe, mas estamos nos dando muito bem agora. Então eu chamo isso de desnuclearização e tudo está acontecendo. Está tudo indo bem. A Bolsa de Valores está batendo recordes praticamente todos os dias. O preço do petróleo caiu bastante. Está em 68. Vi que chegou a 68 hoje. Isso é mais baixo do que quando comecei o que acho que dá para chamar de um ataque ao Irã, para que eles nunca tenham uma arma nuclear. Foi engraçado. Lá no final, ele quase contou a verdade sem querer. Ele disse, bem, quando eu comecei a... E quase falou guerra. Aí parou e disse, não posso chamar de guerra por causa da lei dos poderes de guerra. Enfim, esse ataque, ou seja lá o que for. Vamos direto ao ponto. Quando ele começa, tem várias coisas aí sobre as quais eu queria ouvir sua opinião. Como é que a forma como ele fala essas coisas afeta o processo quando ele está tão desconectado da realidade óbvia assim? E ele começa dizendo, olha, tivemos algumas reuniões muito boas com o Irã, mas o Irã afirmou categoricamente que não houve nenhuma reunião nessa fase atual. O que tem acontecido são apenas contatos intermediários, mas nenhuma comunicação direta. Aí ele também diz que bombardeamos eles por 3 noites, mas ao mesmo tempo fala que estamos tendo reuniões muito boas. Ora, se você está bombardeando alguém, isso normalmente não é o que se chama de uma boa reunião. O que você acha disso? Certo, é. Quer dizer, eu acho que isso mostra, como você disse, um completo distanciamento da realidade. E eu acho que essa propaganda, sabe, ela só funciona quando tem alguma ligação com a realidade de fato. Os americanos costumavam ser muito bons em fazer propaganda. A propaganda americana, ou melhor, o próprio establishment americano. Mas parece que isso já não é mais o caso. E parece que o Trump parte do princípio de que pode simplesmente dizer o que vier à cabeça e esperar que todo mundo aceite. Mesmo quando o que ele diz não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. E isso é bem preocupante, porque significa que todo mundo que observa as declarações do Trump, pensando em outros países, tanto aliados quanto adversários, está recebendo a mensagem de que não dá para confiar no que os Estados Unidos dizem, basicamente. Então, como é que você se relaciona com uma administração assim? Como é que você se relaciona com um país que age de forma tão imprevisível, que faz uma coisa, diz outra, e no dia seguinte faz o contrário? Quer dizer,
Isso torna muito difícil até manter um diálogo normal com os Estados Unidos. E eu acho isso muito preocupante, porque não estamos falando de qualquer país. Estamos falando dos Estados Unidos da América. Então isso cria uma situação bem tensa, em que todo mundo fica tentando adivinhar o que os Estados Unidos vão fazer em seguida e o que o Trump vai fazer depois. E eu acho que a questão é, até que ponto isso é uma estratégia deliberada da parte do Trump? Sabe, eu acho que, na medida em que existe uma estratégia em tudo isso, pelo menos na cabeça dele, o caos e a desestabilização fazem parte dessa estratégia. Acho que isso por si só já é um objetivo. Então, quando a gente olha em volta para tudo isso, Mas mesmo nesse caso, o caos é uma estratégia para deixar as pessoas desequilibradas. Só que isso só é. Vamos deixar a questão moral de lado por um instante. Essa só é uma estratégia inteligente se estiver levando a algum lugar. Se for apenas caos pelo caos, isso vai acabar enfraquecendo até a própria posição do presidente Trump. Você acha que existe algum tipo de mente brilhante, meio cientista maluco, por trás desse caos? Ou acha que é só caos mesmo? bom, quer dizer, dá para tentar entender uma lógica mais profunda por trás de todo esse caos. Eu acho que o caos em si acaba sendo benéfico para os Estados Unidos, pelo menos no curto prazo. Porque, basicamente, ele impede qualquer tipo de... Ele torna impossível a formalização de uma nova ordem internacional. E uma nova ordem internacional exige, como o próprio nome diz, algum grau de controle, de ordem, por definição. Então, se você mantém o mundo num estado constante de instabilidade e caos, e continua desestabilizando áreas-chave do planeta, você torna essa transição muito, muito difícil. Acho que isso faz parte da lógica por trás das ações do Trump. E olha, não é uma estratégia totalmente irracional do ponto de vista dos Estados Unidos, pelo menos no curto prazo. E eu acho que in the short term, and I think. Even in the short term, you say that could lead to short-term benefit. This chaos strategy. Como isso poderia trazer algum benefício, mesmo a curto prazo, mas essa nova ordem em meio ao caos? Smetro. How does that help? Well, I think, if we look at, we know that one of the. Bom, eu acho que se a gente olhar bem, dá para ver que um dos pilares centrais da estratégia do Trump, que, aliás, foi formalizada recentemente na nova doutrina de segurança nacional, é alcançar a chamada dominância energética. Ou seja, garantir que os Estados Unidos voltem a ocupar o centro dos mercados globais de energia, fazendo com que outros países fiquem mais dependentes das exportações americanas. E nesse sentido, eu acho que essa estratégia tem trazido alguns benefícios. Por exemplo, quando a gente fala da Europa e das importações de energia europeias, o caos no Oriente Médio está forçando vários países europeus a importar ainda mais gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Isso porque a instabilidade acabou afetando exportadores do Oriente Médio, como o Catar e outros países do Golfo. Então dá para ver claramente como isso funciona. E claro, estamos falando de gás liquefeito comprado a preços bem mais altos, justamente por causa desse caos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de energia, dá para ver sim alguns benefícios de curto prazo nesse sentido. Mas olhando um pouco mais para o médio prazo, também dá para perceber como isso, e até o que está acontecendo no Irã, acabou gerando uma pressão grande sobre a ideia de que, por exemplo, o BRICS poderia funcionar como uma organização capaz de oferecer algum tipo de proteção em relação aos Estados Unidos. Mesmo nas tentativas da China de construir novas alianças, isso acabou pesando sobre a noção de que essa poderia ser, de fato, uma alternativa viável. Porque uma das lições da guerra no Irã não é só que o país mostrou ser capaz de montar uma defesa forte, mas que, em grande parte, teve que contar apenas com os próprios recursos para fazer isso. Sim, recebeu apoio via satélite, logístico e, até certo ponto, militar indireto da China e da Rússia.
mas no fim das contas, acabou tendo que reagir praticamente por conta própria à agressão. Então, eu acho que, sabe, países ao redor do mundo que estão observando o que acontece no Irã também devem estar se perguntando: qual é o custo de tentar se afastar dessa ordem liderada pelos Estados Unidos? Se isso te coloca na mira americana, sem que os novos aliados consigam realmente intervir e oferecer proteção de verdade contra uma agressão dos Estados Unidos, eu acho que, de certa forma, dá para olhar para isso de vários ângulos. O que aconteceu no Oriente Médio nos últimos 3 anos e meio? O que aconteceu em Gaza e agora no Irã e no Líbano? Então, não só o genocídio em Gaza, mas toda essa guerra no Oriente Médio que vem se desenrolando há anos, eu acho que, de certa forma, está acelerando, digamos assim, o declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, também se tornando muito mais difícil o surgimento de uma ordem alternativa. Então, a gente fica meio preso nessa situação, em que todo mundo olha para as ações dos Estados Unidos e de Israel nos últimos anos, e só pode concluir que esse é um império que enlouqueceu completamente, e que ninguém mais quer esse país mandando no mundo, claramente, né? Só que, ao mesmo tempo, justamente por ainda terem a capacidade de causar tanta destruição pelo mundo, eles também acabam dificultando muito o surgimento de um sistema alternativo. Vamos dar uma olhada em uma coisa aqui. Você mencionou a questão da energia como parte do possível caos, ou algo assim. Como se talvez, não quero colocar palavras na sua boca, mas talvez sugerindo que isso fazia parte do plano. Não apenas o resultado da falta de um plano, como se estivéssemos só deixando as coisas acontecerem, mas que realmente fazia parte do plano. Há até uma certa justificativa ou apoio para essa ideia em algo que a vice-presidente disse ontem sobre o petróleo e o memorando de entendimento. O estreito está aberto no sentido de que, para o tráfego de petróleo, a gente está vendo mais petróleo saindo do Estreito de Hormuz. Em alguns dias, na verdade, sai até mais petróleo do que saía antes da guerra começar. Então, existe esse elemento da economia mundial do petróleo voltando a se movimentar. Isso ainda vai levar um tempinho, mas os preços já caíram bastante. Agora, o que os céticos vão dizer é o seguinte: se você olhar para o número de navios que estão circulando, esse número está menor do que antes da guerra. Mas eles estão falando principalmente de navios de carga e outros tipos de embarcação. Pelo menos até agora, o que a gente viu é que o tráfego de petróleo já voltou ao nível de antes da guerra. Ok, então existem 2 maneiras de olhar para isso. Uma é dizer que esse sempre foi o plano. A gente queria bagunçar tudo para poder manter o controle do fluxo de petróleo, mesmo depois que a guerra se resolvesse. Essa é uma opção. A outra é que a gente não fazia ideia do que estava fazendo e agora está correndo atrás, tentando descobrir como fazer o fluxo de petróleo voltar ao que era antes de a gente, de forma tola, escolher a guerra. De que lado você fica? Olha, é claro que tem um grande elefante na sala nessa conversa toda, que é Israel, e o papel evidente que Israel e o lobby israelense nos Estados Unidos tiveram em pressionar o governo a entrar nessa guerra. Então, sim, isso é claramente um fator central e precisa ser considerado em qualquer discussão sobre a guerra. Mas veja, eu também não descartaria que questões ligadas à energia tenham pesado, sabe? No sentido de que o Trump talvez não tenha sido simplesmente levado para essa guerra pelo Netanyahu, como algumas pessoas dizem, mas que ele mesmo possa ter tido seus próprios interesses em iniciar esse conflito. Eu acho que é legítimo supor que sim, a questão da energia fazia parte disso. Sabe, realmente assumir o controle desses fluxos de energia e, de certa forma, restabelecer uma regra geral de que não pode haver rotas comerciais, e especialmente rotas de energia, que funcionem de forma independente das ordens dos Estados Unidos. Acho que isso é algo que o Trump tem feito, questão de reafirmar.
Então, quando a gente olha para as políticas dele, desde o Ártico, as rotas do Ártico, o Círculo Polar Ártico, até o Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, e outros lugares como o Estreito de Malaca, dá para ver essa ideia de que os Estados Unidos vão restabelecer o controle sobre territórios estratégicos, sobre a energia e sobre as rotas comerciais. Energy and trade routes. And I think to some degree this war E eu acho que, de certa forma, essa guerra acabou confirmando isso, sabe? Quer dizer, de um jeito ou de outro, eles mostraram até onde estão dispostos a ir. E mesmo que isso signifique agir de maneira bem irresponsável, eles deixaram claro que não tem nenhum problema em causar caos na economia mundial. Então, eu acho que esse é um aprendizado que outros países também tiraram disso, entende? Acho que isso pode ter feito parte das considerações. Afinal, a gente sabe que a questão da energia sempre foi um fator central na política externa dos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa nas guerras no Oriente Médio, de uns 25 anos atrás, a guerra no Iraque e tudo mais, a gente parte do princípio de que aquilo foi uma guerra travada para controlar o petróleo, a energia daqueles países, e que isso já fazia parte dos planos há muito tempo. E eu acho que seria meio ingênuo imaginar que, de repente, a questão da energia deixou de fazer parte dos cálculos da política externa americana. Ou até pensar que o establishment americano não é mais capaz de raciocinar, de montar estratégias nesse sentido. Claramente, eles estão agindo de forma cada vez mais imprudente e cada vez mais desesperada. Mas eu acho que a gente ainda tem que considerar que eles continuam capazes, sim, de algum nível de planejamento estratégico. E eu acho que quando a gente olha para isso, é preciso conectar as várias guerras. O que está acontecendo no Irã não está desconectado do que acontece na Ucrânia, por exemplo. Dá para olhar para a Ucrânia, para a guerra na Ucrânia, para essa guerra, por procuração da OTAN ali. Claramente, houve várias considerações que levaram os Estados Unidos, eu diria, a fomentar e provocar deliberadamente esse conflito. Mas a questão da energia foi sem dúvida um fator central. Fazer a Europa se desvincular da energia russa em favor da energia americana foi claramente parte do cálculo ao travar essa guerra. E essa é uma guerra que foi preparada ao longo de pelo menos uma década, talvez mais, passando por vários governos, e isso não faz tanto tempo assim. Você está falando do Obama, do Trump e do Biden, os três. Sim, com certeza. E dá para voltar lá para os primeiros movimentos das chamadas revoluções coloridas, no começo dos anos 2000, ainda durante o governo Bush. Então são estratégias que se estendem por várias décadas. E eu acho importante que, mesmo reconhecendo e admitindo o declínio terminal e inevitável do Império Americano, a gente não deve subestimar o establishment imperial dos Estados Unidos e a capacidade que eles ainda têm de pensar estrategicamente. Sabe, esse é o problema que eu vejo quando a gente foca demais em um único governo também. Infelizmente, a gente tem a administração que tem agora, então não dá para se afastar completamente disso. Dá para olhar a continuidade entre as administrações anteriores, e aí você acaba vendo esse tipo de, não sei se dá para chamar de partido único, estado único, algo assim. No fim das contas, não importa se é republicano ou democrata, é o establishment. Acho que isso está bem claro. Mas o problema agora é o seguinte, tem um cara no comando cujas decisões e julgamentos estão realmente deixando muita coisa travada. E infelizmente, acho que a gente está chegando num ponto em que já passou do limite, por assim dizer, e não está conseguindo combinar a estratégia com os meios e os caminhos para dizer, tá bom, é isso que eu quero. De novo, tirando a questão moral da conversa. Eu quero pegar o petróleo, quero ter controle sobre a energia, seja lá o que for. E aí estão os meios que eu tenho. Do outro lado, tá isso aqui. Vamos fazer um bom plano para chegar lá. Quer dizer, eu acho que não dá para separar a moralidade disso. E nem deveria. Mas o problema agora é o seguinte, o julgamento sobre o presidente Trump
parece não reconhecer que existem limites aqui. Então acho que a gente já conversou sobre isso antes. Não havia motivo algum para começar essa guerra. Porque, com aquele objetivo e os recursos que tínhamos contra aquele inimigo, não dava para derrotá-los. Mesmo assim, ele fez. Agora isso ficou óbvio e está claro para todo mundo. A gente não consegue conquistar militarmente e simplesmente tomar o que quiser. E aliás, lembra que acho que foi na segunda semana, o Trump disse que ia pegar o petróleo iraniano? Ele realmente disse isso em voz alta, mas mudou de ideia bem rápido quando ficou claro que não ia ganhar. Agora saiu essa notícia, acho que foi ontem ou anteontem, dizendo que o Trump estava a poucos dias de reiniciar a guerra com o Irã e que uma reunião com um general fez ele mudar de ideia. Isso mostra que, olha, se em algum momento teria havido um fim definitivo para essa conversa, tipo, isso não vai funcionar, isso aconteceu nos primeiros 40 dias. E mesmo assim, depois dessa outra reunião, sei lá, 1 mês e meio ou 2 meses depois, ele ainda pensava em voltar atrás. E aquele vídeo que eu te mostrei no começo aqui mostra que a cabeça dele ainda não assimilou isso. Como aliado americano, vindo da Itália, que tipo de preocupação você tem, sabendo que é esse cara que está tomando as decisões sobre qualquer estratégia que ele possa ter? Antes de tudo, eu diria que não descreveria a Itália como uma aliada. Acho que isso é um pouco de eufemismo. Tá certo, tudo bem. A Itália é mais um protetorado dos Estados Unidos, e tem sido assim desde a Segunda Guerra Mundial. Então, claro, como italiano, eu estou, assim como muitos dos meus conterrâneos, extremamente preocupado com este governo e com o que está acontecendo no Oriente Médio. O Oriente Médio fica muito longe da América, mas pra gente é logo ali, bem perto da costa italiana. Os italianos estão muito preocupados com o que está acontecendo lá, especialmente porque essa guerra teve um impacto muito sério nos preços do petróleo e da energia. E isso no momento em que a União Europeia e a economia italiana, em particular, já estão sob forte pressão, entre outras coisas, por causa das consequências econômicas da guerra na Ucrânia e do rompimento com a energia russa. Mas o que também preocupa é que nós não somos apenas espectadores, observadores passivos dessa guerra. Não estamos apenas sofrendo as consequências de um conflito no qual não tivemos nenhuma participação. Pelo contrário, pelo fato de a Itália ser um dos principais países que abrigam bases dos Estados Unidos na Europa, acabamos nos tornando participantes ativos dessa guerra. E isso, na verdade, é algo que o governo italiano, que a Meloni, negou durante toda essa guerra. Ela negou que as bases americanas na Itália estivessem sendo usadas na Operação Fúria Épica. E, na verdade, há poucos dias, ela foi confrontada sobre isso por ninguém menos que Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, que disse que centenas e centenas de voos decolaram de bases italianas em apoio ao ataque, à guerra contra o Irã, à agressão contra o Irã. E isso é, claro, extremamente preocupante, porque significa que, na prática, a Itália, assim como praticamente todos os outros países europeus que abrigam bases dos Estados Unidos e da OTAN, acaba sendo uma parte ativa nessa guerra. E isso contradiz tudo o que a maioria dos líderes europeus vem dizendo. A gente viu muitos líderes europeus, incluindo a própria Meloni, sendo bem críticos em relação a essa guerra e também em relação ao Trump. Mas quando você percebe que, na verdade, os Estados Unidos não teriam conseguido travar essa guerra se não fosse pela infraestrutura logística e física essencial, garantida pela rede de bases americanas na Europa, que, aliás, foi amplamente usada durante toda a campanha militar, aí começa a ficar claro que boa parte dessas supostas tensões entre a Europa e os Estados Unidos é, na prática, mais encenação do que conflito real. Acho que isso fica muito evidente, especialmente nas recentes trocas de farpas entre Meloni e Trump. A verdade é que, na minha opinião,
O Trump não entende muito bem como funciona a lógica do império informal americano. Sabe, claro que ele sabe que, obviamente, eu sou o chefe, e que esses países são, digamos, colônias do império, falando dos países europeus. Então eu posso simplesmente chegar lá e dizer o que eles têm que fazer, posso até humilhá-los em público. E isso não teria consequência nenhuma, porque eu sou o chefe, e eles só precisam pagar tributo ao chefe. Mas não é bem assim que o Império Americano funciona. Sim, claro. Existe uma hierarquia muito clara, que coloca os países europeus numa posição bem subordinada aos Estados Unidos. Acho que dá para dizer, sem exagero, que os países europeus são protetorados ou estados clientes dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, esse arranjo depende de manter a ilusão de que os líderes europeus ainda têm alguma independência e soberania. Eles precisam manter essa ilusão, especialmente quando lidam com seus próprios eleitores, que não são, sabe? No caso da Itália, eles não são grandes fãs de guerras em geral, e com certeza não gostam de guerras no Oriente Médio. O Trump é extremamente impopular na Itália, assim como na maioria dos países europeus. Isso coloca muita pressão sobre os líderes europeus, que estão mais do que dispostos a assumir o papel de subgerentes imperiais dentro desse sistema. Ninguém está realmente desafiando a hegemonia dos Estados Unidos na Europa neste momento, nem mesmo entre os chamados movimentos e partidos soberanistas. Ninguém está de fato questionando isso. Mas, ao mesmo tempo, o Trump parece não entender que é preciso manter essa ilusão. E o que ele está fazendo é simplesmente destruir o mito, ou a ficção, de que isso seria uma aliança entre iguais, entende? De que a OTAN seria uma aliança entre iguais. Ele está fazendo... E eu quero entrar nesse ponto, porque acho que é realmente importante o que você acabou de dizer. Esses países, e a gente pode falar disso separadamente, e na verdade eu quero falar sobre isso daqui a pouco, sobre se já não é hora da Europa se desvincular dessa relação em que, por enquanto, eles parecem confortáveis. Mas mesmo isso parece estar se rompendo de maneiras que, acho eu, até um ano atrás, ninguém imaginaria. E você mencionou a briga entre Giorgia Meloni e o presidente Trump. E o fato de que ela disse isso aqui, até onde eu sei, é a primeira vez, me corrija se eu estiver enganado, mas isso é bem significativo. Para quem não acompanhou, o presidente Trump, depois daquela reunião do G7, disse que Giorgia Meloni estava implorando para tirar uma foto com ele, o que é uma coisa bem condescendente de se dizer, independentemente do que se pense. E a Stalin Institute respondeu o doutor. Algumas coisas merecem uma resposta imediata. As declarações de Donald Trump são totalmente inventadas. Francamente, são uma mentira. Eu não entendo por que o presidente dos Estados Unidos age assim com seus aliados. Não é a primeira vez que isso acontece. Só posso dizer que lamento que ele não demonstre a mesma firmeza com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos, com lideranças com as quais, ao contrário, ele se mostra muito mais condescendente. Uma coisa precisa ser lembrada. Eu e a Itália nunca imploramos. Certo, essa foi uma declaração bem forte. Quer dizer, não só pela frase em si, os italianos nunca imploram. Eu achei isso muito interessante. Mas ela diz, olha, estou chocada com esse comportamento, o que parece se conectar com o que você estava dizendo. E ela pergunta, por que você não mostra a mesma determinação contra seus inimigos? Isso foi um aviso claro, mas será que foi algo pontual ou o primeiro de muitos? Certo. Então eu realmente não faço ideia do que aconteceu, obviamente, no G7. Mas eu não ficaria surpreso se o que o Trump disse for verdade. A Meloni é conhecida por sair por aí pedindo selfies com outros líderes. Então, é bem possível que seja verdade. Dito isso, claro que não é um comportamento diplomático normal sair comentando esse tipo de coisa. Pois é. Nesse sentido, Trump está realmente rompendo com normas básicas da diplomacia internacional. Agora, por
Por que ele faz isso? Bom, acho que só um psicólogo poderia explicar. Esse não é exatamente o meu campo de especialização. O que eu posso dizer é que isso, claramente, está forçando pessoas como a Meloni, que são naturalmente pró-americanas, que sentem uma afinidade ideológica natural com Trump. Elas veem o Trump como um aliado político. Então, o Trump está acabando por forçar alguns dos seus maiores apoiadores na Europa a se afastarem dele, em alguns casos de forma bem enfática, como vimos a Meloni fazer nessa declaração. E essa não foi uma declaração que a Meloni quis fazer por vontade própria. Ela foi, de fato, levada a isso pelo Trump, por causa do que ele disse. Mas isso deve ser visto como algo que não é. Então é basicamente uma questão de cálculo eleitoral da parte da Meloni. Quer dizer, a Meloni não está indo tão bem nas pesquisas. E algumas delas mostram que a coalizão, o atual governo, pode até ser derrotado nas próximas eleições. Como eu disse, a guerra e o Trump são muito impopulares. Então, de certo modo, é claro que ela precisa fazer uma declaração desse tipo. Mas, de novo, a questão é, isso faz parte de um cálculo geopolítico mais profundo da parte da Meloni? Será que ela está realmente pensando em maneiras de tornar a Itália mais independente do controle do poder dos Estados Unidos? Eu não vejo nenhuma evidência disso, certo? Grande parte disso é puro teatro. Como eu já mencionei, é meio irônico. Quer dizer, o motivo, pelo menos o que nos foi dado e que podemos supor ser verdadeiro, para o Trump ter feito essa declaração, é que ele ainda está irritado porque a Meloni não foi suficientemente favorável à guerra na Ucrânia, certo? Foi isso que causou aquela primeira briga lá em abril. Depois vieram os comentários do Trump sobre o Papa, que a Meloni também foi obrigada a rebater. Simplesmente porque o Papa é muito popular na Itália. Então, claro, se o presidente americano vem e fala isso sobre o Papa, a primeira-ministra da Itália é obrigada a responder. Mas, de novo, o motivo pelo qual ele estava irritado com ela era por ela não ter sido suficientemente favorável a essa guerra. Só que, como eu mencionei, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Itália, de fato, estava dando total apoio logístico à guerra. Diferente, por exemplo, do que a Espanha fez, permitindo que os Estados Unidos usassem suas bases como quisessem. E agora, se os voos de bombardeio realmente saíam de bases italianas, ou se eram apenas aviões que transportavam munição, soldados e equipamentos, eu acho que isso é secundário. O ponto principal é que a Itália foi totalmente cúmplice nessa operação militar, ao permitir que os Estados Unidos fizessem praticamente o que quisessem com essas bases. E eu acho que a Itália ainda seria totalmente cúmplice, mesmo que nenhum voo de bombardeio direto tivesse decolado. Embora, claro, a gente não saiba ao certo se isso aconteceu ou não. Mas para mim, isso nem é o ponto principal. O importante é pensar que a Itália tem pouquíssimo controle sobre o que os Estados Unidos fazem com essas bases. Basta lembrar que o acordo bilateral entre os Estados Unidos e a Itália, de 1954, que basicamente define, ou pelo menos estabelece, o quadro político dessas bases, continua classificado até hoje. Então, no fim das contas, a gente não sabe qual é o verdadeiro marco político e jurídico que regula essas bases. E também é importante lembrar, talvez nem todo mundo saiba, o quanto a Itália é central na projeção militar dos Estados Unidos na região, especialmente no Mediterrâneo. A Itália abriga Sigonella, de onde partem a maioria das operações de reconhecimento com drones. A base naval de Nápoles, que é sede da Sexta Frota, Aviano, uma base aérea americana fundamental no norte do país, e Vicenza, onde fica o comando dos Estados Unidos para a África. Esses são só alguns dos exemplos mais importantes, mas existem cerca de 9 ou 10 bases muito grandes, além de dezenas de instalações militares menores. Ou seja, a Itália é praticamente uma grande base militar americana.
Hoje ainda há cerca de 30 mil soldados dos Estados Unidos estacionados lá. We still host about 13,000 US troops. So let me ask you, Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve alguma conversa, especialmente depois desse atrito que acabou de acontecer entre os dois líderes? Existe alguma discussão dentro da Itália, em qualquer lado do espectro político, dizendo algo como, talvez seja a hora de rever essas coisas? Ou a reação é mais do tipo, ela precisa ficar quieta e vamos continuar aproveitando essa situação? Como é que eles veem isso? Não, quero dizer, no nível político, questionar a presença militar dos Estados Unidos ou questionar a OTAN é um tabu completo no debate principal. Então não existe realmente nenhuma discussão sobre isso. Eu acho que seria uma medida que teria algum apoio da população, mas não há nenhuma discussão séria sobre isso no campo político. Vamos dar uma olhada. Vamos ampliar um pouco o foco e olhar para toda a Europa. O Trump também disse aqui, acho que foi há uns 2 dias, que contou para o Mark Rutte, durante uma visita à Casa Branca, que ficou decepcionado com os países da OTAN por causa do Irã. Então ele meio que continua nessa linha, né? Nesse segundo governo, em que vive falando da OTAN, repetindo várias vezes. E talvez até dizendo, nem vou apoiar eles, esse tipo de coisa. E esse trecho em particular parece ter sido motivado pela irritação pessoal dele, por a OTAN não ter mandado barcos, navios e aviões também. E para ajudar a manter as rotas comerciais abertas durante os primeiros 40 dias, quando ele ainda tinha aquela fantasia de que isso realmente faria alguma diferença. E ninguém, quero dizer, nenhum país, nem mesmo o Reino Unido, que tem uma marinha, se dispôs a participar disso. Ele parece meio irritado com isso. Mas enfim, outra pergunta. Você acabou de descrever a situação na Itália agora e disse que basicamente ainda é um assunto tabu, que nem dá para falar sobre isso. Mas você acha que talvez a gente esteja começando a abrir pequenas brechas nessa armadura, a ponto de as pessoas começarem a discutir o tema? Ou você acha que tudo o que o Trump disser vai ser usado como desculpa para manter o status quo indefinidamente? Sim, olha, eu acho que o que vale para a Itália vale para toda a Europa. Então veja, o Trump não teve desentendimento só com a Meloni por causa do Irã. Ele também se desentendeu com o Merz, com o Starmer, praticamente com a maioria dos líderes europeus por causa disso. E ao que parece, foi porque eles não mandaram alguns navios, como se isso fizesse alguma diferença, ou porque não demonstraram apoio suficiente, pelo menos no discurso, à guerra. Mas, de novo, a gente sabe que todos esses países deram um apoio logístico fundamental às operações contra o Irã. A base aérea de Ramstein, na Alemanha, foi um dos principais centros. É só olhar os rastreadores de voo. E o que dá para ver é que durante toda a guerra, houve um fluxo constante, realmente constante, de aviões vindos dos Estados Unidos. Eles faziam escala na Europa, muitos em Ramstein, muitos no Reino Unido, e depois seguiam para o Oriente Médio, para as bases lá, se não diretamente para o Irã. Então, de novo, é isso. A gente fica se perguntando se o Trump realmente entende como funciona o império. Voltando ao que eu dizia antes, parece que ele se importa mais com o que um líder fala do que com o fato de que esses países estão na prática permitindo que a gente use essas bases para uma guerra que eles criticam oficialmente, mas sobre a qual ficam bem calados. Eles dizem pra gente, olha, a gente precisa dizer isso porque, enfim, ainda temos que tentar salvar um pouco a imagem diante do nosso próprio povo, dos nossos eleitores. Mas a gente não teria problema nenhum em deixar vocês usarem essas bases para fazer o que quiserem. A gente sabe que vocês precisam dessas bases para travar essa guerra. E esse é um tipo de acordo que sempre funcionou no passado e que teria funcionado bem, eu acho, sob uma administração que entende esse tipo de arranjo. Então, sob um governo democrata,
eu acho que isso teria sido só parte do jogo. E, na verdade, saíram alguns artigos interessantes, tipo no Wall Street Journal, destacando o quanto essas bases têm sido importantes. Vários generais disseram algo como, olha, o Trump acha que, ao querer tirar as tropas da Europa, ele está aplicando algum tipo de punição. Ele quer fechar algumas bases na Europa, como se isso fosse, sabe, uma forma de punir os europeus. E agora tem todos esses generais vindo a público e dizendo, olha, isso seria um erro enorme, porque essas bases estão lá para servir aos interesses dos Estados Unidos. Essas tropas estão lá para servir aos interesses dos Estados Unidos, não para proteger a Europa. Então, de novo, a gente fica se perguntando se o Trump realmente não entende isso, ou se tudo faz parte de um grande teatro político, que no fim das contas tem o objetivo de fazer os europeus pagarem mais para a OTAN, de aumentar seus orçamentos de defesa, mas sem mexer na estrutura da aliança. Então, quando as pessoas perguntam, será que o Trump vai sair da OTAN? Sinceramente, eu não acho que ele seja tão burro assim. Ele não faria isso. Os Estados Unidos precisam da OTAN. A OTAN existe para servir aos interesses imperiais americanos, não só na Europa, mas no mundo todo. O que eles querem agora é simplesmente que os europeus coloquem mais dinheiro nisso do que colocaram até agora. Mas ninguém na Europa está realmente questionando a estrutura da OTAN. E eu acho que não dá para esperar que a atual liderança política europeia faça isso. É uma liderança muito imersa nesse tipo de arranjo de poder transatlântico para desafiar esse sistema. Bom, na verdade, deixa eu trazer esse ponto, porque nada existe no vácuo. E claro, até agora, o que todo mundo tem comentado é sobre o que está acontecendo com a guerra no Irã e a conexão com a OTAN. Mas essa não é a única ligação que existe. Tem uma questão maior aqui, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Estou falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Durante a noite, a Rússia lançou o maior bombardeio de todos os tempos contra Kiev. Vários tipos de alvos foram destruídos. E claro, isso só continua. Kiev ataca São Petersburgo, Moscou, tenta fazer isso repetidamente. A Rússia responde e, claro, atinge outras áreas também. Enquanto isso, a guerra entre Rússia e Ucrânia segue nas linhas de frente e assim por diante. Foi um ataque em larga escala, generalizado. A aceitação da Europa, especialmente do governo Biden, foi parecida nesse ponto no começo. Mas, principalmente no início, a Europa tem, na minha visão, uma obsessão com a Rússia. Basicamente dizem que eles são o Hitler dos tempos modernos e que vão avançar para o oeste, até nós se não forem detidos na Europa e na Ucrânia. E por causa disso, ficam cegos, dispostos a manter os Estados Unidos ou a guerra contra a Rússia a qualquer custo, mesmo que militarmente seja impossível vencer. Ninguém parece ter entendido essa mensagem ainda. E tem também essa outra ideia de que é preciso manter os Estados Unidos envolvidos nisso. Então, será que, vamos simplificar, uma das razões pelas quais ninguém quer reagir, nem mesmo a Itália, nem depois do que vimos lá, é por causa do que o Trump vem fazendo no Irã? Porque eles querem garantir que não o percam, no caso da Ucrânia. Sim, quer dizer, isso é com certeza uma possibilidade. Mas eu questionaria se o governo Trump alguma vez foi realmente sério sobre alcançar a paz na Ucrânia. A gente sabe que eles poderiam ter feito muito mais para pressionar a Ucrânia. Bom, primeiro de tudo, a Ucrânia, o Zelensky. A gente sabe que muitos dos ataques feitos pela Ucrânia, especialmente aqueles ataques mais profundos dentro da Rússia que a gente tem visto, não poderiam acontecer sem o apoio técnico e de satélite dos Estados Unidos. E os Estados Unidos poderiam simplesmente ter cortado isso, mas nunca fizeram. Na verdade, desde o primeiro dia, tudo o que pediram aos europeus foi que assumissem uma responsabilidade maior pelo financiamento e pela gestão diária dessa guerra por procuração.
day-to-day running of the proxy war. I never saw serious pressure from the Trump administration. Eu nunca vi uma pressão séria do governo Trump para acabar com essa guerra. E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre energia. Se a gente aceitar que isso faz parte de uma estratégia de mais de uma década para fazer a Europa se desligar da energia russa e passar a depender da energia americana, então, eu acho que também é do interesse dos Estados Unidos manter essa guerra em fogo brando e garantir que a Europa e a Rússia continuem em lados opostos. Porque, caso contrário, se essa guerra acabar e a gente finalmente conseguir fazer as pazes com a Rússia, o passo mais lógico para a Europa seria reabrir o fluxo de energia da Rússia para a Europa. Essa seria a opção mais barata e mais confiável. Seria uma alternativa muito mais econômica e estável do que o gás natural liquefeito americano. Então dá para entender porque os Estados Unidos, na minha opinião, também têm interesse em manter essa guerra acontecendo. E, na verdade, a gente viu o Trump apoiando bastante essa nova onda de ataques de drones ucranianos contra alvos russos. O Trump chegou a dizer que acha que eles estão fazendo um ótimo trabalho, mantendo a pressão sobre a Rússia. Então eu acho que do ponto de vista dos Estados Unidos, e até do próprio Trump, é assim que eles veem a situação. Mas quando se trata dos europeus, é uma história diferente, porque eles estão claramente muito mais envolvidos nessa guerra neste momento. Eles investiram tanto capital político nessa guerra que eu acho que o atual establishment europeu percebe que se simplesmente virasse e dissesse para o seu povo: olha, mais de 1 milhão de pessoas morreram por nada. A gente destruiu as economias e as indústrias europeias sem motivo algum, só para manter uma guerra impossível de vencer. Isso seria meio que o último prego no caixão de um establishment que já vive uma crise profunda de consenso. E quanto à legitimidade, existem razões psicológicas. A russofobia é muito profunda entre certas elites ocidentais, mais claramente no Reino Unido, mas também em parte do establishment alemão. E eu acho que o paradoxo é que, na verdade, em outros países isso não acontece. Outros países não têm essa tradição russofóbica. A Itália, por exemplo. A Itália nunca teve uma tradição russofóbica. E é por isso que há muito pouco apoio à guerra por procuração lá. Mas nós somos governados, no fim das contas, por um establishment alinhado ao eixo transatlântico e fazemos parte de uma organização militar que é a OTAN, que é, de certa forma, estruturalmente comprometida em manter tensões com a Rússia. Eu acho que isso sempre fez parte da lógica da OTAN. A OTAN sempre existiu, de certa forma, para manter a Europa, separada da Rússia. Porque a gente sabe que esse sempre foi um dos maiores medos geoestratégicos dos Estados Unidos. O surgimento de uma aliança geopolítica eurasiática sempre foi visto pelos americanos como uma grande ameaça aos seus interesses na Europa. E é por isso que a OTAN sempre existiu, para impedir que isso aconteça. E, na verdade, dá para ver que ela continua fazendo isso até hoje. Então, acho importante entender que os líderes políticos europeus definitivamente não estão agindo em nome de algo que possa ser entendido como um interesse nacional, ou mesmo como um interesse coletivo europeu mais amplo. Isso é uma questão política. Desculpe, mas isso abre outra questão. Se o que você está dizendo estiver certo, e todas as evidências indicam que está, se no começo eles achavam que realmente podiam derrotar a Rússia, quem pode afirmar? Mas agora que eles certamente já perceberam que não podem, estão politicamente comprometidos e toda a estrutura desabaria. Tá bom, vamos supor que isso seja verdade. E eu acho que provavelmente é. Mesmo que você esteja nesse grupo, se for uma pessoa normalmente inteligente, dá para dizer, ok, espera aí, mas tem um limite até onde a gente pode forçar isso, por causa da nossa posição fraca e de como a gente se enfraqueceu ainda mais. Nossos estoques de mísseis, de defesa, de armas, de tropas.
Quer dizer, qualquer coisa que você queira medir, a Rússia continua crescendo. E se a gente continuar avançando demais, indo fundo demais dentro da Rússia, o que a gente tem visto se acumulando lá nos últimos meses, especialmente, são pressões cada vez maiores sobre o Putin, para ele agir com mais força, ir mais longe, inclusive com ataques convencionais e possivelmente até nucleares contra a Europa Ocidental. Não chega um ponto, e isso não é uma pergunta retórica, porque a resposta pode não ser a que eu quero ouvir, em que os europeus digam, olha, por mais que a gente não queira perder a nossa ordem, se continuarmos por esse caminho, podemos perder tudo, entrando numa guerra real com a Rússia, que a gente não tem como vencer. Certo. Então, eu só acrescentaria ao que eu disse antes, que não se trata apenas de perder prestígio. Se a gente olhar para todas as medidas antidemocráticas, todas as medidas autoritárias que estão sendo implementadas, tanto em nível nacional quanto na União Europeia, o que estamos vendo agora são níveis enormes de censura e perseguição a dissidentes políticos. Estamos vendo interferência direta da União Europeia em eleições nacionais para garantir que as pessoas certas cheguem ao poder. A gente viu uma eleição inteira ser cancelada na Romênia em 2024. Então, o que estamos vendo são vários tipos de medidas bem autoritárias. E tudo isso é justificado com o argumento de combater a interferência russa, a guerra híbrida russa, chame do que quiser. Então, quando o espantalho russo vira a principal justificativa, para basicamente, para todas essas medidas que você está tomando, para esse cheque em branco que você assina para si mesmo, para poder fazer o que quiser e se manter no poder, dá para perceber que isso é mais do que só perder prestígio. É mais do que só o medo de, talvez a gente perca a próxima eleição. É sobre toda essa eleição, sobre a estrutura autoritária que foi consolidada no nível da União Europeia, perdendo a sua principal justificativa, o espantalho russo, que supostamente quer destruir a Europa e interfere em todos os aspectos da vida e da política europeia. E aí vem a ideia de que precisamos apertar ainda mais o controle, reforçar esse sistema já bastante autoritário para enfrentar tudo isso. Então acho importante entender que esse é um ponto central. É por isso que os europeus não conseguem fazer as pazes com a Rússia, porque se fizessem, toda a lógica que mantém de pé esse edifício autoritário desabaria. Dito isso, você está totalmente certo. Olha, o que a gente viu nas últimas semanas é completamente insano. É algo que, de forma racional, é difícil de justificar. Até eu tenho dificuldade para justificar isso. No fim das contas, acho que só existem duas maneiras de encarar a situação. São dois cenários, ou duas opções. A opção A é que eles acreditam que, como o Ocidente já ultrapassou várias linhas vermelhas no passado, e a Rússia não reagiu da mesma forma, por exemplo, não atacando alvos na Europa, então isso significa que eles podem continuar escalando, continuar cruzando cada linha vermelha que a Rússia traça, porque simplesmente não vai haver reação. Então dá para dizer que talvez eles estejam partindo da ideia de que isso escalar até uma guerra nuclear total seria uma espécie de impossibilidade matemática, e por isso não há motivo para se preocupar. Não, quer dizer, isso vai continuar contido, entende? Sim, eles podem intensificar a guerra dentro da Ucrânia, mas no fim das contas a gente sabe que os líderes ocidentais não estão nem aí para a Ucrânia, nem para os ucranianos que estão sofrendo e morrendo nessa guerra. Então, para eles, isso não é um grande problema. Dá para dizer que eles estão agindo com essa suposição de que podem continuar escalando o quanto quiserem, sem que isso traga nenhuma consequência séria. E claro, isso já é uma loucura por si só, porque sabe em que isso se baseia? Quer dizer, é baseado pura e simplesmente em delírio e fantasia. E isso, como você disse, porque a gente sabe que há vozes cada vez mais fortes dentro da Rússia
pedindo que o Putin adote uma postura muito mais dura e até que retalie contra os europeus. E, de novo, dá para entender porque esse é o tom da conversa na Rússia. Acho que agora já é impossível manter qualquer aparência de que isso seja uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora está ainda mais claro que é uma guerra entre a OTAN e a Rússia, sendo que, na prática, estamos apenas usando a Ucrânia como uma espécie de base avançada para atacar e, Desculpa, Thomas. Deixa eu te interromper aqui rapidinho, porque eu quero falar justamente sobre esse ponto. Você mencionou há pouco que achava plausível que o governo Trump nunca tivesse realmente a intenção de encerrar isso em 24 horas, como ele disse. E como você vê isso? Como uma mudança ou só uma continuação do que já era a realidade? Acho que faz umas 2 semanas que o secretário de Estado, Marco Rubio, disse: "Nós escolhemos um lado e estamos do lado da Ucrânia. Então parece que estamos ainda mais envolvidos com Kiev." Que impacto isso está tendo no apoio da Europa a essa guerra agora? Bom, eu acho que obviamente isso é até. o fato é que agora eles não têm mais, nem mesmo aquelas tensões que existiam com o governo Trump no começo. Tudo isso acabou. E agora que o establishment transatlântico europeu sente que tem o apoio total dos Estados Unidos, fica claro que isso vai levar a ações ainda mais imprudentes. É um ótimo ponto. Agora eles têm o apoio total do papai. Então o que é que está impedindo? E de novo, o que eu disse é o seguinte: a opção A é que eles estão agindo com base numa suposição completamente infundada. A opção B é que eles realmente querem uma guerra. Acho que a gente precisa considerar essa possibilidade quando olha para as ações deles. É difícil não pensar que parece mesmo que estão tentando, desesperadamente, provocar algum tipo de reação da Rússia. Quer dizer, às vezes é quase impossível enxergar de outro jeito. Se a gente olhar de um ponto de vista racional, analítico, você observa o que eles estão fazendo, e é muito difícil não concluir que estão tentando provocar a Rússia para que ela reaja, e isso acabe virando uma guerra total. E, de novo, tentar entender por que eles fariam isso, eu acho que é algo que talvez exija, sabe, uma contribuição mais de um psicólogo. Porque eu acho que não dá para excluir a possibilidade de haver um elemento psicológico mais profundo nisso tudo, quase como um impulso coletivo de autodestruição, sabe? Algo assim. Bom, com certeza, um psicólogo, quer dizer, você... E eu não sei, talvez você já tenha conversado com algumas dessas pessoas, mas a lógica, porque eu já ouvi isso antes, e até já pensei nisso também, é que, poxa, pelo jeito das ações, parece mesmo que é isso que eles querem que aconteça. Mas aí eu fico pensando, e olha, eu tô em Amsterdã agora enquanto gravo esse vídeo hoje. Ontem, minha esposa e eu fizemos um tour a pé pelo Museu Anne Frank, um passeio pelo país que percorre a história da guerra com a Alemanha e toda a devastação que isso causou à população. Não só a ela pessoalmente, foi algo muito mais amplo. E isso me fez perceber, de forma muito clara, o custo que a guerra teve para um país como a Holanda, algo que se repetiu, e até pior, em muitas partes da Europa. Essas pessoas com certeza têm plena consciência dessa história, do que uma guerra faria com o continente. E se elas conseguirem o que querem, será que tem alguma fantasia de que poderiam controlar a situação, de que sairiam por cima? Porque isso com certeza não aconteceu com a geração da Segunda Guerra Mundial aqui. Como é que se explica isso? Se é que dá para explicar. Quer dizer, é óbvio, acho que até uma criança entenderia que se isso escalar para uma guerra total, não vai ser simplesmente uma ampliação daquela lógica de guerra de atrito que a gente vê na Ucrânia, para, sei lá, toda a fronteira entre a Europa e a Rússia. A gente não vai ver trincheiras com soldados da OTAN e da Rússia atirando uns nos outros. Isso vai acontecer com mísseis hipersônicos voando em direção às cidades europeias. Mísseis hipersônicos contra os quais a gente nem tem defesa.
É assim que isso vai se desenrolar. Não vai ser uma guerra de trincheiras. Então, de novo, sim, você tem razão. Não tem como dar um sentido racional para isso. E é por isso que eu acho que a gente precisa considerar que tem algo muito mais profundo acontecendo. Parece quase um impulso de morte, meio niilista, que empurra esses líderes para uma espécie de autodestruição coletiva, talvez até de forma inconsciente, incluindo eles mesmos. E a gente sabe que não seria a primeira vez que a Europa segue por esse caminho. Quando a gente olha para a destruição que as guerras passadas causaram, dá para fazer o mesmo questionamento. Como é que isso beneficia qualquer uma das elites envolvidas? Quanto mais o povo, que é sempre quem mais sofre. Mas nenhuma das elites que participou daquela guerra escapou no fim das contas. Elas também sofreram com a destruição enorme que aconteceu. E ainda assim, a gente conhece a história. E eu acho que também existe um fator geracional aí. Porque essa é uma geração de políticos, muitos deles bem jovens. Eles não têm lembrança direta da guerra, e as últimas testemunhas vivas daquela época estão morrendo. Restam pouquíssimas, a maioria já morreu. Então, eu acho que isso também ajuda a explicar por que, especialmente entre os mais jovens, há uma certa falta de consciência sobre o risco de uma guerra, ou até uma atitude meio despreocupada, meio leviana em relação a essa possibilidade. Or just very flippant or careless about that prospect, because I grew up listening to the war stories from. Porque sabe, eu cresci ouvindo histórias da guerra desde criança, dos meus avós e de outras pessoas que viveram aquilo. Mas as gerações mais novas, alguém com uns 30 anos, por exemplo, já não ouviram nenhuma história da guerra contada diretamente por quem presenciou, por quem lutou nela. Então tem também esse aspecto, entende? Dá para dizer que, de certo modo, o risco não aumenta muito com a geração que viveu a guerra mais viva. É a rede de memória viva que ela há. Então, de repente, você começa, sabe, a brincar com fogo com muito mais facilidade. Porque aquele medo existencial da guerra, que a geração mais velha tentou colocar em você, aquele nunca mais, desapareceu, né? Você não tem mais esse medo existencial da guerra, porque nem cresce ouvindo essas histórias. E aí acho que tem um último ponto. Infelizmente, eu preciso ir buscar minha mãe no dentista. Mas eu acho que muitos desses líderes também estão agindo sob o que eu chamo de uma espécie de síndrome da cúpula invisível. Eles ainda pensam em termos unipolares, como se pudéssemos travar guerras onde quiséssemos, até ali do outro lado da fronteira, no Iraque ou em qualquer outro lugar, sem sofrer nenhuma consequência. Porque aquele era o período unipolar, e ninguém jamais teria ousado desafiar ou revidar contra um país ocidental, contra um país da OTAN, certo? A gente sabe que esse já não é mais o mundo em que vivemos. A Ucrânia está aí para provar isso. O Irã mostrou isso de forma muito clara. E mesmo assim, parece que os líderes europeus ainda acham que vivem sob uma espécie de cúpula invisível, que permite a eles basicamente fazer o que quiserem, causar sofrimento e destruição em outros países e contra outros povos, inclusive bem aqui do nosso lado, sem nunca enfrentar nenhuma consequência. Como se essa cúpula invisível ainda existisse, mesmo sabendo que, se é que um dia existiu, com certeza não existe mais. Então eu acho que também existe esse certo grau de auto-engano que a gente herdou daquele momento unipolar. Olha, sabe de uma coisa? A gente precisa chamar um psicólogo, não para nós, mas para todos esses líderes aqui, para tirar da cabeça deles essas ideias equivocadas que podem ser fatais. Olha, desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Espero te receber de novo em breve. Obrigado mesmo por ter vindo hoje. Agradeço de verdade. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal,
deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta. Share this with somebody you love.